Boa noite, pessoal, tudo bem? Ó, vou começar dando uma notícia para vocês, que para nós foi muito importante. Vou chamando o Deberson aqui enquanto eu falo, tá? Atingimos a marca de 1.500 seguidores no LinkedIn. Incrível, né? Incrível, muito bacana. Porque são 1.500 pessoas ali que é muito, muito incrível ter essa interação com vocês. E aqui também no Instagram, né? A gente tá juntos aí, a gente já tem mais de 2.000 pessoas. Quase saiu uns 5 mil aí, viu? Você falou assim. Eu falei, será que vai sair uns 5 mil aí? Não, Será? eu tô comemorando aqui os 1.500 seguidores no nosso canal lá do Não, eu sei, LinkedIn, mas né? do jeito que você tava falando, eu tava ouvindo, né? Porque guarda um tempo, né? Aí eu falei assim, ela Obrigada, quase falou Fernanda. 5 mil, velho. Será que ela vai falar 5 mil? Não, um dia eu vou. Vai demorar uns meses ainda, mas eu vou. Umas semanas, Obrigada, algumas Fernanda. semanas. Uma semana. Tudo E na vida agradecer é também, né, semanas. Deberson, aqui, assim, a gente tem postado os stories, falar também que a gente está começando a divulgar uma página no Instagram do Gestão WCM, né, a gente tem um perfil lá do Gestão WCM, ainda bem pequeno, mas a gente está fazendo as postagens lá também, para compilar os conteúdos. A gente separou no início, fica um pouco de, a parte mais de PCM com o Deberson, a parte mais de confiabilidade comigo no perfil, e a ideia é ter todos os conteúdos no único perfil do Instagram do Gestão WCM. Então, quem tiver interesse, né, para facilitar a consulta, enfim, é, quiser entrar lá, arroba gestão WCM mesmo, aqui no Instagram, tá? E A gente vai ter quase estamos chegando a 600 seguidores no YouTube. Estamos com quase. Não, estamos 594. 600, 600, tá 600. Tá quase, tá quase. É, Então, se você conhece a gente e quer indicar para alguém, né? Se você conhece alguém de manutenção e quer fazer o conteúdo chegar a mais pessoas, aí envia, né? Envia as lives através desse aviãozinho que tem aqui do lado, convida as pessoas para participarem, né? Toda semana a gente faz. Convida também para participar no LinkedIn. O LinkedIn é uma excelente rede de profissional, né? Para a gente compartilhar conhecimento profissional. E você tem que receber várias notícias. Então, até quem não tem LinkedIn, a gente recomenda, né, Deberson, que o faça. E é isso. indica aí, para de ser egoísta. Indica pro pessoal, fica sendo egoísta, só você assistindo. Ah, tá, você tá falando com eles. Tô com eles, tô Achei que você tá bravo com falando eles. comigo. Indica, indica. Eu falei, indica o quê? Não, você Eu falou pra eles, se você quiser, indica. Não, se você não. Pessoal, indica, não seja egoísta, divida, compartilha, faça o canal Questão da WCM crescer. O momento Plim Plim já no início da live, o pessoal já ir embora, né? Mas como no momento Plim Plim, o pessoal já vai embora, acaba a live. Não, se acabar, acabou também, tem esse problema, pelo menos. Não, a gente chama de volta. Por quê? Porque a Se gente quer falar do acabar, a assunto. gente vai começar a falar de poker aqui. Vamos começar a ensinar a jogar poker aqui também. Porque nós também é cultura, ó. Português, nós também é cultura. Nós fala aqui de poker também. Mas eu vou ficar pra ouvir também, porque eu não sei jogar poker, não. Aí, mas eu vou te falar e fala que sabe, não é nada não. Oi, É, Taimara, boa noite. Tem mais gente aí, ó. não, tá cheio Catarina. já. Cheio, E o pessoal tem todo bastante chegando aí. gente nova, né, chegando aqui. Bastante gente não tinha, né, no nosso perfil e durante essas últimas semanas. Oi, tia, tudo bem? Minha tia aí assistindo. Muito bom. Muita gente nova chegando aí no perfil, então é, curtam nossos conteúdos, né? Dá uma olhadinha no perfil que tem bastante coisa já escrita, né? Bastante post feito. Boa Vamos noite, lá Taimara. então? Vamos, e a gente, para novembro e dezembro agora, a gente tem umas surpresas, né? A gente vai ter um canal no Telegram do Gestão da BCM logo logo, estamos acertando os detalhes lá para começar a ter conteúdo bacana lá, desconto exclusivo para os cursos que a gente lançar, que a gente lança um a cada 3, 4 meses, porque o tempo é meio curto, né? Mas se o tempo fosse um pouquinho mais longo, a gente lançava mais para dividir com o pessoal. E a gente vai lançar a segunda turma da RCA, né? A gente só está decidindo ainda se vai ser esse ano ou no ano que vem, né? Eu vou compartilhar no Insta que já vi que deve estar dando. Estou bravo, que é uma beleza. Ô, braveza. Dá medo de ver. Mas tá bom. Não, mas compartilha lá, ajuda a gente a divulgar mais, né? Mas tá bom, a gente sempre fala, né? A gente fala brincando aqui, mas o objetivo é ir devagarzinho mesmo, né? Com orgânico e vamos crescendo aí. O pessoal vai gostando, se um dia o pessoal não gostar mais, a gente para, não tem problema também.
E a gente para e muda o foco, muda o nome do canal e faz outro e começa outro. Com a mesma carinha, mesma foto que já tem um ano, até mudar aquela foto, né, mano? Já tá Poxa, dando aquela. inclusive é verdade, né? Vocês devem estar de saco cheio. A capa da live é sempre a mesma. Sempre a mesma foto. É porque o tempo é curto, gente. Então, assim, acho que vocês perceberam que o objetivo não é não é a, como que fala, os modelos, né? O objetivo é manutenção. Então ninguém tá nem aí pra nós. Então por isso que a gente põe a mesma foto. Nem vamos perder muito tempo com isso, né? Óbvio. Mas tá bom. Então vamos lá. Vamos falar de estratégia de manutenção. A gente fez uma provocação no LinkedIn que a gente colocou, se você tivesse um ativo de baixíssima criticidade, se você faria preventiva nele ou não. Só colocamos isso, assim, ficou bem simples, né? Bem simplificada a Uhum. pergunta, a afirmação e a pergunta no final. E o objetivo era o quê? Era realmente gerar um pouco de discussão em relação do termo. Então, o que isso gerou lá? Foi ontem ou anteontem que a gente colocou, então tinha que ter feito isso um pouco antes também, mas é que normalmente acontece quando a gente fala sobre esse assunto de estratégia de manutenção. E aí alguns comentários foram assim, mas se ele é um patrimônio da empresa, tem que ter no mínimo uma sensitiva. Aí depois teve uma pergunta, eu teve um ponto lá, eu não faria preventiva, mas faria uma detectiva. Eu não. Aí teve mais algumas coisas lá e muitas pessoas colocaram, eu tenho dúvida, acho que 8% ou 10%, e a maior parte colocou sim, não faria nada. Como a gente não definiu alguns termos ali, fica sempre na dúvida, né, Amanda? Então o É. pessoal fica assim, primeiro ponto que a gente sempre fala, eu e a Amanda, se você não definir o que é cada coisa na tua empresa, vai surgir esse tipo de dúvida. Então, antes de você discutir qual a melhor estratégia de manutenção, você tem que estar na tua empresa e discutir quais os tipos de manutenção que você tem e quais são os procedimentos ou políticas principais que você tem em gestão da manutenção. Só para deixar E as claro, a gente não equipes também, né, Deberson? Como vai funcionar a distribuição das suas equipes, né? são das equipes, o fluxo, você tem que ter todo o manual de organização da tua manutenção. Isso a gente vem falando há algum tempo. Então, quando o pessoal fala assim, mas eu não faria preventiva, eu faria sensitiva, como eu não defini o que era preventiva, não, tá errado. Mas aí para nós, Amanda, inclusive no nosso material, no nosso canal, né, na consultoria que a gente presta, como a gente define primeiro esses tipos de manutenção? E lembrando, né, pessoal, nós estamos dizendo que existe só isso. Existem outros, você pode definir diferente. A gente está falando como a gente faz. As definições de tipo de manutenção e criticidade, principalmente antes da gente entrar no tema, especificamente falando qual a melhor estratégia para cada um. A gente estudou já alguns métodos, a gente passou por algumas empresas e viu como cada uma faz essa classificação, né? E aí talvez vocês conheçam mais por ABC, né? Ativos crítico A, crítico B, crítico C, que é em geral o mais utilizado aí nos documentos que a gente vê na internet. Porém, ele é muito, vamos dizer assim, pouco abrangente e como a gente criou, né? Até na consultoria que a gente dá, a gente criou um método de você selecionar a criticidade dos ativos com algumas perguntas, os critérios, muito bem definido, os valores, né, em que cada range está de parâmetro para poder você calcular a criticidade de um ativo, a gente dividiu em 4 pontos, né, aqueles que são realmente críticos, aqueles que são úteis, aqueles que são essenciais e os não úteis. Então, quando a gente está falando aqui do ativo C, por exemplo, né, se enquadraria mais ou menos naqueles não úteis. E a gente utiliza a regra do Pareto, tá? A gente acredita que 80% dos seus problemas estão concentrados em 20% dos seus ativos. Então, aqueles que são os críticos, né, a gente está considerando ali até os 20% do seu parque de ativos. E a gente, que seriam os A, que para nós aí são os críticos mesmo, né, aqueles que são os mais relevantes, que merecem a melhor atenção em relação à estratégia de manutenção. Então, no Gestão WCM, a gente dividiu dessa maneira, foi uma metodologia que a gente encontrou, inclusive, né, no curso que a gente pretende fazer no futuro sobre introdução à confiabilidade básica, a gente vai ensinar toda essa metodologia, passar a planilha, formatos de cálculo, enfim, de parâmetros para vocês. Mas é isso, né? Para nós, a classificação ficou desse jeito, por quê, né? Porque numa distribuição do parque de ativos, a gente consegue enquadrar melhor cada um e ter realmente, né, que aí o grande ponto dessa live de hoje, né, Deberson, é a gente falar desses ativos que não merecem atenção, porque os que merecem, a gente já falou bastante aqui. Agora, os que não merecem toda essa atenção de uma preditiva, de uma sensitiva, de uma revisão mecânica,
esses aí, eles geram muita discussão. Teve até um post, né, que a gente fez e um rapaz entendeu, falou, eu nunca entendi por que que o ativo C ele não merece nenhuma estratégia, ele não concorda. E aí a gente veio aqui para trazer essa discussão mesmo para vocês, porque não concordar é legal, tá? Não concordar é um ato significa que você está prestando atenção ao tema e que você tem uma opinião formada. Então, assim, o não concordar abre para discussão, isso que é bacana, né? E a gente comenta muito aqui no Gestão WCM que na manutenção precisamos de mais discussões, de aceitar menos o que já está pronto, de acreditar que já sabemos tudo e partir para discussões. Então, a gente veio para discutir esses ativos aí que seriam os C e para nós os não úteis, né? Inclusive, é um bom ponto você estar falando da questão da discussão, porque se você pegar os documentos, e essa semana eu estou fazendo um trabalho específico lá na empresa, e eu tive que estamos acertando uma questão de RCM lá, eu tive que ler algumas normas, e aí esse ponto que você está falando é interessante, porque os tipos de manutenção e a forma com que você vai fazer criticidade e tudo mais, elas têm a política, existe uma política de como fazer, mas a definição, aliás, é uma política do que fazer. Não existe a definição exatamente do como, não é padronizável, não é padronizado. Então, o que acontece? Quando você define lá que você vai ter equipamentos de baixíssima criticidade, que é o que você está falando, mano, que no nosso caso a gente classifica em ABCD, a norma, por exemplo, eu não lembro se isso está na 1012, na JSAE 1012, ou se na British Standard, mas ela fala que você tem 4 estratégias, basicamente, né? Você tem estratégias antes da falha e depois da falha. E depois da falha, para equipamentos para os dois casos, antes da falha e depois da falha, para equipamento de baixíssima criticidade, você pode ter uma estratégia chamada RTF, que é um acrônimo em inglês para Run to Failure, que é rodar até falhar. Esse tipo de equipamento, você realmente não faz nada. Se você parar para pensar na tua empresa que você trabalha hoje, deve ter um monte desse. Quando eu falo um monte, nós estamos falando aí algo em torno de 5%, que é muita coisa. Muita coisa. Quando dependendo do volume, né? Que é muita coisa. Se você pegar todos os seus equipamentos e começar a fazer uma lista com calma, você vai perceber que isso já acontece na tua empresa. E então, para definir muito claro, quando a gente fala nos 3 tipos de manutenção, a gente está falando em corretiva, preventiva e preditiva. Para nós, corretiva, ações que aconteceram depois da falha. Preventiva, ações que você faz antes da falha com uma frequência definida. Então você define uma frequência, você não sabe a condição do equipamento, você vai lá conferir ou condição, ou trocar uma peça, ou reformar, blá, blá, blá. E a preditiva, que é uma preventiva instrumentada. Basicamente é isso, né? Assim, sendo bem resumido, nós temos mais material nos outros vídeos, então aqui é mais um bate-papo, tem material no YouTube que a gente explica com muito mais detalhe isso. Então, e também vai ter os treinamentos que a gente vai fazer no futuro, os cursos e tal. Então, o que a gente quer dizer? Você pode ter essas 3. Aí alguém fala assim, poxa, mas a minha eu quero dividir a minha preventiva entre baseada em condição e baseada em tempo. Ok, tá certo. Isso está na norma. Você pode fazer isso. Eu não vejo muito por que fazer isso no dia a dia, porque não muda muita coisa numa indústria comum. Não muda muita coisa. Você pode separar, você vai ver que não vai fazer a menor diferença. Mas você pode fazer? Pode. Tá errado? Não. Até porque não tem errado nessa jogada, né? Então, o importante é você saber que para aquilo que é muito, com baixíssima criticidade, o molho sai mais caro que o peixe. E você deve ter um monte desses equipamentos. Então, pessoal, é muito legal quando a gente começa a discussão, mano, igual o pessoal colocou no LinkedIn lá, é assim, eu não concordo, eu acho que todos tinham que ter várias preventivas. Aí você pergunta assim, mas vamos pegar os teus equipamentos hoje? Será que não tem nenhum que você não tem material reserva, que você não faz preventivo, você não faz preventivo? Tem um monte. Tem um monte, você tem aqueles equipamentos que não te agregam. Então, você tem que ter esse discernimento. A preditiva, ela é cara quando ela é mal aplicada. Ela é super barata quando ela é bem aplicada. Quando ela é mal aplicada, ela é cara, né? Perfeito. Não, perfeito. Você falou um ponto importante, né? A gente está falando da falha funcional, né, Débora? Não é aquela falha potencial que está lá, que ela ainda não aconteceu, né? A gente está falando da falha funcional, aquela que realmente parou o seu ativo. Desculpa que a porta abriu aqui, tá, gente? Eu ri. E o cachorro que abriu a porta, interessante. Ele veio participar da live, chama ele. Sério, ele veio, tá deitado aqui. Mas perfeito, perfeito. É isso mesmo. E aí, por isso que a gente tem que fazer a conta, né? A conta tem que fechar.
E no final das contas, o que a gente fala muito isso, né? A gente sempre cita isso, né? Assim, depois que a gente aprendeu isso com o Marcelo, né, da consultoria que a gente participou, é que os desejos são infinitos, mas os recursos são finitos. E essa frase, ela se aplica em vários casos, e nesse caso específico, por quê? Quando a gente tenta fazer estratégia para tudo, você sobrecarrega a equipe, você gasta muito dinheiro, né? Despende recurso para poder fazer as atividades, e acaba não dando atenção àqueles seus ativos principais como deveria, porque você está querendo ter uma cobertura muito grande, né, ter uma faixa muito grande de ativos inspecionados, e acaba tendo mais falhas naqueles que mereciam maior atenção. Então, assim, a palavra estratégia, ela já diz isso, né? Estratégia não significa ter plano. Não é porque eu tenho uma estratégia para o meu equipamento que significa ter plano. E run to fail, como o Débora falou, que é você deixar rodar até falar, também é uma estratégia. Porque a estratégia é o conjunto de ações que você faz. É o Deberson que travou, pessoal? Fui eu. Vou concluir a fala, né? Estratégia, né, é o conjunto de ações que você executa, por definição mesmo, isso nasceu no militarismo, né, essa questão da estratégia, mas é o conjunto de ações que você executa dentro da manutenção para manter a confiabilidade daquele ativo. Então, assim, não necessariamente precisa ser uma estratégia com um plano preventivo. Ô, Débora, se você conseguiu me ouvir, fui eu que travei ou foi você? Eu acho que fui eu, mas eu vi só o final. Ah, tá. Não, mas não, Mas beleza. é isso, né? Aí você tem que se perguntar, acho que você tem que fazer algumas perguntas, né, para você mesmo no seu trabalho, assim. Eu realmente estou... Momento Whindersson aqui, né? Você falou assim, estratégia, definição de estratégia. Para quem assistiu Tropa de Elite, estratégia. É só lembrar daquele momento Tropa de nada a ver, né? Viajei legal aqui. Como é que eu lembrei? Não, você falou assim, a definição, eu falei, pô, me lembrou o momento Tropa de Elite agora. Não, mas na hora que eu escuto essa palavra, eu lembro do filme também. Porque essa parte, assim, seria... Ele pega a granada, pra né? quem assiste, né? Ele pega a Pra granada e quem fala pro vive, cara, deve ser um segura aí, velho. Segura, agora você segura aí. Se cair, morre todo mundo. É verdade. É verdade. Mas seria isso, né? Assim, a gente entender o cenário e se fazer perguntas, não se contentar, né? Eu já vi cenários em que a gente não tinha nenhuma estratégia, então, ou seja, executava a manutenção por executar. E aí, o que acontece nesse cenário, né? Se você está num cenário sem estratégia, você vai reparar, olhar para o seu lado, o que você vai enxergar? Uma equipe de PCM que é estritamente compradora de peças, ela basicamente se serve para isso, né? Ela não está ali, não consegue planejar, não consegue programar, ela fica à mercê dos materiais, que como as falhas elas são muito grandes, não acompanham o lead time, né? Que seria o tempo de entrega do material, ou seja, quebra, não dá tempo de você comprar outro, já quebra de novo, e aí, assim, você não consegue seguir o fluxo do PCM. Então, se você olha para os cenários de manutenção que você trabalha hoje, e você enxerga um PCM totalmente refém da compra de peças, você enxerga uma execução totalmente refém das corretivas, que executa mais de 60% do seu HH em corretiva, né? E você não consegue perceber o mínimo de estudo estruturado, nesse cenário você não tem estratégia. Nesse cenário você não está com a estratégia bem definida, né, do seu processo. As pessoas não estão seguindo o fluxo da estratégia, ou ela nem existe, às vezes, né? Ou ela inexiste nesse momento. Isso que você falou é interessante, olha só. Você falou assim, tá acontecendo muita falha, tal. A gente fez uma live aqui com o Carlos Rafael, que é gerente de uma planta lá, de produção de minério. Não é minério não, o que é mesmo lá? Nem lembro o que é. Mas aí ele falando que ele estava implementando a preditivo, monitoramento online, preditiva, tal, que o pessoal chamou de manutenção prescritiva, tal, legal, e que ele implementou em mais ou menos, hoje ele está levando para 10% do parque, 10% do parque. Por quê? Porque é super caro fazer isso. Só quando você faz o equipamento certo, ela se paga. E aí, por que a gente fala tanto desses documentos de confiabilidade? Depois nós vamos fazer um curso sobre introdução de confiabilidade, justamente porque a gente tem que ser simples nas coisas. A curva PF, que foi... os caras inventaram esse treco 300 anos atrás, quando descobriram o óleo, inventaram isso depois. Um monte de gente foi lá e estudou e ninguém conseguiu, apesar que teve um cara num SIC que eu fui que ele falou que estava errado a curva, mas tá bom. Teve um cara que acha que estava errado. Tá bom, opinião dele.
você tem a curva PF, que fala que as preditivas estão lá no começo, você pega a falha funcional lá no começo, legal. E aí a estratégia é você usar essa falha no começo para aquilo que é crítico. Por quê? Porque Pareto, também foi um italiano meio malucão lá, deve ter feito isso para pizza, sei lá para que ele fez. Ele falou assim, velho, 20% dos problemas, 80% dos problemas estão em 20% de qualquer, dos seus, no nosso caso, equipamentos, né? 80% das suas falhas estão em 20% dos equipamentos. Esse cara fez isso há 300 anos atrás, 500 anos atrás, sei lá, e tudo que você faz bate. Acho que é até meio mágico esse negócio, sei lá, com que esse cara tem parte. Aí o pessoal fala assim, mas não bate exato, não dá 80%, dá 76%. Você fala, cara, é uma coisa, velho. Dá 25%. Eu falo, gente, tá bom, uma coisa, mesma coisa. O pessoal também exagera um pouquinho na avaliação. Mas aí ele falou o seguinte, cara, foca naquilo que é crítico, que é aquilo é onde estão os seus maiores problemas. Legal. Então você pega o Pareto, não vamos inventar muito, esquece RCM, esquece TPM, esquece tudo isso. Inclusive, nosso concorrente, que é o maior canal do Brasil, está falando de TPM nesse momento. Se vocês saírem daqui para lá assistir ele, vocês vão perder essa parte que ele vai enrolar todos vocês lá. Por quê? Tô brincando, o cara é muito bom. Por quê? Porque o TPM, RCM, tal, são formas que te mostram como fazer, mas tem um livro que eu gosto muito, que é de gestão de projetos, que é o PMBOK, né? Que todo mundo que usa o PMBOK sabe que ali estão todas as melhores práticas dos grandes gerentes de projeto e tudo mais. Apesar que a revisão 7 agora eu não comprei ainda, que tá 600 pila, tô com a dó de gastar R$600 nisso aí, mas tá bom. E ele falou um negócio interessante, isso que nós estamos ensinando para vocês se aplica a qualquer caso, só que em qualquer caso você vai ter que adaptá-lo. Então, assim, tem uma parte lá que ele fala mais bonito, ele explica lá uma página, porque tem que vender o livro, né? O livro tem que ficar grande, ele escreve, assim, um capítulo. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, tudo que está aqui, você pode aplicar 100% na tua planta para fazer gestão de projetos. Só que tudo você vai ter que adaptar, porque sua planta pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode ter muito recurso, ela pode ter pouco. Ela pode ter uma dificuldade em materiais, a outra pode ter uma dificuldade em serviços. Então, toma um pouco de cuidado para não... Isso aqui você tem que adequar o uso, né? Existe uma norma que você sabe, né, que é para outra coisa de equipamento, né, que é adequação ao uso, tem que adequar ao uso. Então, quando você vai falar de TPM, RCM, para de pegar esses negócios prontos e querer definir estratégia baseado só nisso. Faz o simples. Você não acredita na gente na questão da criticidade? Pensa no Pareto. O que ele falou? O crítico está no começo. Pega os equipamentos mais importantes. Você vai definir ABCD, ABCDE, ABC. É uma definição tua. A gente faz ABCD justamente para você ter o último ali, que é um pouquinho, para você ter RTF. Isso é baseado em norma. Norma? É norma. A JSAI 1012, 1011. Ela fala que você pode ter isso como confiabilidade. Só que ela não te fala quanto. Ela não te fala se é 5, se é 10, se é 20, se é 30%. Ela fala as boas indústrias, as principais, em benchmark é 5%. Você pode ter 10, pode ter 5, pode ter 2. É uma definição tua. Então faz simples. Os equipamentos mais críticos, você vai pôr as suas melhores técnicas, baseado na curva. Aí é um outro ponto importante, mas eu sei que a gente vai falar mais no final dos equipamentos menos críticos, mas eu na semana passada eu vi uma coisa que me gerou um pouco de dúvida, o pessoal ainda tem uma dúvida interessante aqui. Você vai lá e você tem a curva PF, que ela fala que quanto mais longe você pegar da falha, melhor. Lembrando que você falou um negócio de falha, porque eu lembrei que você falou um negócio de falha importante. Você falou assim, falha funcional e falha potencial. A gente já explicou isso num vídeo que a Amanda explica isso, que é falha funcional e falha potencial. Só que alguém vai pegar a norma, a 5462, é isso mesmo? 5462? Sim, 462. Alguém vai pegar a norma brasileira 5462 e vai estar escrito lá assim, falha. Por quê? Porque falha funcional e falha potencial é baseado numa norma de confiabilidade, que é 1011 e 1012. A NBR vai falar em falha, ela não fala em falha potencial e falha funcional. Tá vendo como que você tem que escrever o teu contexto? Porque se você for pegar uma norma ou outra, você vai ficar mó confuso. Então, para nós, falha funcional é aquilo que para o equipamento, falha potencial, existe um problema que ainda não parou o equipamento, ou não gerou um problema mais sério. Então, voltando lá, a curva de falha fala então para você pegar no começo da falha, lá com preditiva e tudo mais, pegar o mais longe possível, porque assim você pode tratar o problema. Então, ele fala duas coisas. Você vai pegar longe o problema, 5, 6 meses, 4 meses, 3 meses, e não vai arrumar ali. Aí, ó, o primeiro conceito que o pessoal confunde. Isso é estratégia. Você pegou ele 3 meses antes, você vai ir até o máximo que você puder, e de preferência estender. Então, já vi vários casos. Você pode diminuir velocidade, você pode diminuir rendimento, você pode mudar o tipo de lubrificação, você pode fazer uma série de coisas que evita, que posterga essa falha. Primeira coisa.
Ou até aumentar o acompanhamento, né, Deberson? Tipo, aumentar o acompanhamento só para saber se está evoluindo mais rápido ou mais devagar, né? Se você tem monitoramento online no equipamento desse, aí vamos todo mundo pensar junto. Você tem monitoramento online no equipamento desse. E está online. Então, o tempo todo ele está te avisando se ele tem um problema ou não. Hoje eu até estava numa reunião, um gerente falou um negócio interessante, ele falou assim, nós percebemos um pequeno aumento de temperatura, e tem monitoramento online no equipamento lá. Ele falou assim, ó, percebemos um pequeno aumento de temperatura, nem chegou no alerta, só que o software avisou e a gente já começou a entender se é o problema de lubrificante ou alguma coisa assim. Eu achei legal, porque mostra uma proatividade, não para, você consegue enxergar isso bem antes. Então, se você já tem tudo isso, sabe do problema, por que cargas d'água, tirando a parte de vazamento, por que cargas d'água você mandaria alguém ir lá, esquece o nome, preventiva, preditiva, sensitiva, esquece o nome, alguém ir lá e verificar se está com ruído? Pensa na estratégia. Você está falando assim, estratégia eu não quero deixar esse equipamento quebrar, porque ele é crítico, ele sendo crítico, eu quero ter a melhor técnica. A melhor técnica é ter um monitoramento online. Desconsiderando essa questão de vazamento e tal, para que você mandaria o cara lá para ver ruído, para ver temperatura, por qual motivo? E aí, sabe o que a gente faz nas plantas, Amanda? A gente manda o cara lá. A gente manda o cara lá. E pior, hein? Pior. Eu já vi um caso pior, que a gente tem estratégia de fazer preditiva para os críticos, e o pessoal pega numa inspeção problema no rolamento por conta da bendita da canetinha das marcas que vocês conhecem, que são comuns de mercado, aquela canetinha, eu odeio aquela canetinha. E aí o pessoal troca o rolamento baseado nisso. Faz sentido? Isso está ligado a uma estratégia de manutenção? A estratégia é a preditiva, nesse caso, né? Exato, exato. E a gente tá aqui para tomar decisões difíceis, né? Tomar decisões nunca é fácil. E assim, seria muito cômodo se todos tivessem dinheiro infinito. E aí a curva PF, ela te fala justamente por isso. Você não tem dinheiro infinito, né? Você tem que dar retorno financeiro. Na verdade, o jogo da manutenção é ajudar junto à operação aí, que é a nosso principal cliente, e dar retorno financeiro. Então a gente tem que fazer essa conta, né? Seria muito fácil. Tem recurso ilimitado, aparecer uma pequena elevação de temperatura, já mando lá, já compro o rolamento e já troco. Isso é um mundo perfeito na cabeça de alguns que nunca vai existir. Na sua realidade, você precisa otimizar a sua performance com redução de custo. E como que você faz isso? Como deve se falou. O VPF te avisou lá em cima com uma análise de vibração, lá no início da curva lá, que você tem 6 meses, muito provavelmente, né? E aí, assim, esse valor preditivo é uma área um pouco ingrata, né? Porque você até acompanha tendências, mas aqui tem algumas coisas que podem ser imprevisíveis. Pode mudar alguma coisa ali no processo que vai acelerar a falha, né? Mas, enfim, você tem ali uma previsão de 3, 4 meses para frente que aquela falha vai acontecer. Você aumenta ali o controle, né? Aumenta a inspeção para que você encontre o ponto ótimo. O ponto ótimo é o quê? Eu vou trocar aqui, que é quando o meu custo ainda está valendo a pena, só que eu não gastei dinheiro precipitadamente e o meu equipamento ainda não foi totalmente prejudicado. Então, assim, é esse ponto ótimo, né? Eu encontro entre chegar perto da falha. Tá me ouvindo? Eu caí, eu acho aqui. Voltei, caiu. Desculpa, eu caí. Uhum. Encontrar o ponto ótimo, né? Antes da falha funcional, que é essa falha que a gente falou, que ela vai realmente, né, parar o seu ativo, e o custo, né? Quando o custo ainda está começando a elevar. Se ainda não comprometer outras partes que você vai precisar trocar, por exemplo, no caso do rolamento com mancal. Né, eu estou só com o rolamento danificado, ainda não cheguei a danificar meu mancal, então nesse ponto ótimo ali eu vou trocar. Né? E aí isso tudo vem da estratégia que a gente está comentando aqui, né? Isso tudo é uma estratégia de manutenção, são técnicas que te auxiliam com o tempo a tomar essas decisões. E aí, Décio, vamos para o ponto importante, né, que a gente queria discutir muito aqui. Por que eu não faço para tudo isso, então, né? Já que é tão bom que eu economizo custos, por que eu não faço para tudo? O ponto para responder isso é simples. Eu só quero fazer um pontinho rapidinho. Canetinha que salva. O Guto trabalha comigo, tá? Ele escreveu canetinha que salva. Amanhã depois a gente vai conversar sobre isso. Zoar, né? Tô brincando. Aí o Guto fez um comentário importante também aqui antes, que eu li aqui, que ele falou. E é verdade. Você vai fazer análise de falha, a gente comentou isso muito no curso lá do SPC, né? Solução de Problemas Crônicos. Você vai fazer análise de falha, chega lá no final, não tinha plano, tem que ter plano. Você tem que avaliar antes, né? Precisa de plano? Essa é a verdade. Precisa de plano? Ah, precisa. Então você faz, né?
curso SPC foi muito bom, modéstia, muito bom, vai ter a segunda turma. Se inscreve na lista, tá no nosso, tá na nossa bio, né, no Linktree lá, você clica lá, vai te direcionar, você se inscreve. Por enquanto não paga nada, só paga não quebra o curso, né? Quando abrir, a gente manda. Só que vai ter desconto, hein? Quem tiver na pré-lista tem desconto. Quem não tiver vai ter desconto, não adianta chorar, hein? Você fica chorando, não. Tô brincando. Então, você falou assim, por que a gente não faz para tudo? Então, eu vou botar a tua pergunta e a resposta é muito simples. Porque você não faz no seu carro. Então, você que está assistindo a gente hoje, lembra disso que eu vou falar. Por que você não faz no teu carro? Por que você não faz no teu carro? Porque você sabe o que é crítico no teu carro, o que não é crítico no teu carro. O que não é crítico no teu carro, você amarra com um arame. O que é crítico com o teu carro, você faz bem feito. É a mesma coisa. No final das contas, é a mesma coisa. É um ativo, é uma indústria que tem um monte de componente dentro. É a mesma coisa. Ó, o Guto falou que o pessoal gostou do curso da SPC. Muito obrigado. Ah, que bom. A gente gosta, faz merchan e não, a gente não está pagando publicidade, não, porque não está sobrando muita coisa, não. Então, assim, a resposta é muito simples. Você não faz isso no teu carro. Ninguém tem peça de reposição lá guardadas aliás, nem dependendo da peça, nem a concessionária, se você for lá, eles têm. Não. Porque é algo que troca muito pouco, não é essencial para o carro. Então, sempre lembra disso. Você só faz na empresa porque o dinheiro não é teu. Sendo bem direto, é por isso que a gente quer fazer na empresa. Vamos criar um monte de plano. Por quê? Porque o dinheiro não é nosso. Só que aí, quando você vai fazer a análise do teu custo e tudo mais, você está muito acima do mercado. Você está fora do que a gente chama de benchmark, né? Você não é referência. Por que você não é referência? Você está com um monte de estratégia errada. E aí chega aqueles cortes malucos, porque corte de custo é igual cortar unha, tem que cortar sempre. Aí o cara fala para você assim, tem que cortar mais 15%. Aí você corta um monte de coisa. Eu vou dar outro exemplo muito interessante, Amanda, muito interessante. Benchmarking de preventiva que nós estamos citando. Benchmark preventiva baseado na SMRP. Ela fala que você teria que gastar mais ou menos 30% do teu tempo em preventiva. Você que está assistindo a gente, faça o teste. Verifica quanto que você faz na tua empresa. 50, 60, 70, tem um monte. É desnecessário. O benchmark mundial fala em 30, a gente tem 70. Aí você vai ver por quê. Porque você quer fazer um monte de coisa para falar que você prefere ver o mecânico com checklist na mão, eletricista. Eletricista é uma beleza, né? Eletricista fazendo checklist é um negócio maravilhoso. Você fazer um monte de checklist não tem necessidade, cara. Então, repensem isso. E lembra sempre do carro. Quando o dinheiro é teu, você pensa aquilo que é crítico, aquilo que não é crítico. Quando o dinheiro não é teu, você não pensa dessa forma. Você tem que ter um monte de plano. Então, começa a pensar como se fosse teu carro. Senso de dono, cai muito bem nessa hora. E, óbvio, com metodologia. Qual metodologia? Pode ser o TPM que o nosso concorrente, o maior canal do Brasil, está passando essa semana. Fica a dica para vocês assistirem lá, é bom. Aproveita que é de graça, até ele vender o curso no final, como todo mundo faz, nós vamos fazer também. Então, pode assistir o R100. Você acaba com o lançamento desse jeito. Mas a gente fala antes, nós já estamos falando que nós vamos vender o negócio. E vamos mesmo. Quem quiser continuar, nós vamos vender o SPC. Só que nós vamos continuar dando um monte de curso de aula gratuito. Não tem problema aqui. Quem quiser se aprofundar mais, óbvio, a gente vai ter um cursinho para bancar aqui. Isso aqui ainda tem que pagar, ó. Tem que comprar esses bichinhos, esses negócios. Tem que comprar, isso não é de graça, entendeu? O pessoal acha o quê? Tem que iluminar, ó. Tem que iluminar. Então, assim, essas piadas são tensas. Só nas reuniões, Guto, mas a gente conversa. Lembrei da Sala Olhos d'Água lá na Tumbiara, lembra? A gente tem uma piada interna, tá, Guto? Que agora vai ficar externa. A gente fala assim, o Deverson nunca saiu da quinta série. Que isso, cara. Não fica bravo, mas é engraçado. Nunca saiu da quinta série. Eu vou te contratar só pra te mandar embora. Quero te contratar até o final do ano que vem. Aí eu vou te mandar embora, vou te contratar pra te mandar embora, só pra você eu lembrar dessa piada. Sem represália, porque não pode ter represália. Um dia eu conto pra vocês a piadinha do motor que o Deverson já fez comigo, tá? Quando a gente trabalhava. Um dia eu conto pra vocês. Próxima live eu conto pra vocês. Daí guardei aqui, ó. A única coisa boa de você contando essas piadas, porque se é num fora do contexto, a galera vai já gostou, tipo assim, né? Pô, o pior chefe do mundo. Aí você contando e trabalha junto, né? A gente é sócio no canal, pô, pelo menos o pessoal vai entender que não é tão ruim. Ou o pessoal pode imaginar que eu tô te ameaçando de morte, sequestro pra família, coisa do tipo também. Pode ser também. Pode ser. Vou aproveitar aqui, ó, para divulgar também. A gente está falando de análise de falha, né, e tudo. O portal da inspeção, aí para quem não conhece, a gente está falando de inspeção, né, e aí vai muito de encontro a isso que a gente está falando.
eles estão com um curso agora, né, de tecnologia e manutenção em rolamentos, e eles lançaram agora mais uma turma, assim, é incrível os resultados que eles têm. O maior canal do Brasil hoje, para mim, que fala bem especificamente da parte técnica, assim, é bem interessante. Eles têm exemplos práticos, sabe? Eles estão É investindo verdade. mesmo em ter peças ali, em ter peças, né, que você consiga visualizar as falhas que estão acontecendo. Então, realmente é um custo diferenciado, tá? E nós fizemos uma parceria com eles, né? Eles, na verdade, a parceria que nos ajudou muito, eles foram muito generosos com a gente, né? A gente está começando agora. E aí a gente fez a parceria juntos para associar, porque isso tem muito a ver com a análise de falha mesmo, né? Só Com a explica análise. pro pessoal que é parceria, porque senão o pessoal vai achar que nós estamos pegando dinheiro dos caras para publicidade. Não é não, viu? É o Ah, não, contrário, não é, porque os é para caras a são, gente ajudar a divulgação de conhecimento mesmo, os né? caras são Então, enormes, né? O canal deles é muito grande. sim, E eles grande. se ofereceram a divulgar nosso curso lá e divulgaram nosso curso lá, tá? Mas os caras são muito bons, os caras são muito bons, realmente. A Muito gente não. bom. É. E a gente também não tá pagando nada para Associa, estar né? lá também, não, viu? Associa. O pessoal Associa, acha. porque você consegue, quando você consegue executar uma boa estratégia, né? Quando você tem conhecimento técnico para isso. Então, assim, você precisa associar as duas coisas, não adianta você saber muito sobre a estratégia, falar muito e executar pouco, né? Então, fica a dica aí para vocês, o Portal da Inspeção, tá? Muito bom mesmo. Passando isso, né, Devis, a gente já falou sobre as estratégias, né, como a gente define qual ativo merece qual estratégia. A gente comentou aqui da curva PF do porquê que a gente não faz em todos os ativos, né? E aí, se alguém discordar, esse é o momento, levante a mão e fala aí pra gente, né, que não... A minha tia, viu? Eu tenho uma tia que tem fã de mim, tá vendo, Devis? Muito É... bom. Sabe o que eu Ai, lembrei para fechar aqui minha parte, mano? Só falar um outro comentário interessante aqui. Um dos motivos que tem essa dificuldade do pessoal entender de plano e não correr risco, eu vi um post hoje como eu sempre falo, né? A gente também lê muito, a gente estuda muito sobre essas coisas porque a gente sabe tudo, obviamente, sabe muito pouco. E tem um comentário que eu vi que eu achei legal. Quantas vezes a palavra risco aparece na norma, na ISO 55000. Eu achei interessante esse ponto, porque é o seguinte, nós da manutenção não criamos estratégia, queremos criar um monte de plano para não correr risco, apesar que isso é um risco, você está pondo em risco um monte de outras coisas, como custo, por exemplo, porque o pessoal não entende que gestão de ativos e confiabilidade, você gerencia a falha e não gerencia a manutenção. Se a sua empresa não migrou para gerenciar falha, o custo de uma parada de produção ela é 20 a 25 vezes maior que uma parada de manutenção, que o custo da parada de manutenção. Então, se o seu equipamento quebrou, isso quem falou é a Brahman, tá? Para pegar nos papers deles lá, tem isso lá. Eles falam que você tem, quando quebra, custou 1 milhão, a tua parada custou 1 milhão de manutenção, custa 25 milhões para produção. Então, quando você muda esse foco de manutenção para falha, você começa a perceber que algumas falhas são aceitáveis, outras não são aceitáveis. Porque a gestão da manutenção é aquele foco inteiro mecânico o tempo todo trabalhando. Ter o eletricista o tempo todo trabalhando, independente do que ele está fazendo. Quando você olha para a gestão da falha, a pergunta é, o que ele está fazendo está evitando uma falha? Eu posso mandar ele fazer a mesma coisa 20 vezes e zero no outro tipo de serviço. Desde que aquele 20 me evite uma falha, aquele zero não importa muito. Essa é o ponto-chave, é a virada. Se a sua empresa não migrou para isso, se você não começa a migrar para isso, você vai ter muita dificuldade mesmo, porque você acaba gerenciando a manutenção, como se estivesse gerenciando a oficina na esquina. Aí você está só olhando se o cara está trabalhando. Aí, né? Isso não, é antigo, hein? perde o sentido, né? Isso é antigo, hein? Tem 20 anos que o pessoal fazia assim. Quem vê assim parece que, Exato, né? exato. Todos E a gente tem um valor, né, de benchmark aí de algumas usinas. Usinas e até serve para área de equipamentos móveis também, né? Você vai ter ali um percentual de corretiva no seu HH, é inevitável. E ele está associado a essa estratégia. Em geral, é 18%. As pessoas usam como número aí para fazer as contas, né? Para se embasar. Então, assim, você vai ter um percentual ali que você vai dedicar para corretiva. É natural do processo. E aí, como a gente já vem comentando, né, frisando novamente, é porque a gente realmente precisa. Eu até postei esses dias, é uma frase que eu gosto muito. Eu não sei se eu inventei isso, se eu escutei em algum lugar. Provavelmente ter escutado em algum lugar. Ó, plágio. Mas eu não lembro, assim, tratar os iguais com igualdade na medida que eles se desigualam. Porque faz todo sentido para mim, né? Às vezes você não faz sentido para você. Olha, você quer tratar todo mundo igual, né?
Mas as pessoas não são iguais. Então, você trata ela na igualdade na medida em que ele é desigual de um outro processo. Então, todos os equipamentos, eles são iguais? Eles têm uma função no processo? Tem uma função no processo, são iguais. Caramba, Mas hein, eles velho? se desigualam em algum momento, porque eles não têm a mesma importância em cada parte do processo. Então, você trata os iguais com a mesma igualdade na medida em que eles vão se desigualando. Faz muito sentido para mim em vários aspectos da vida, inclusive. Mas para equipamento se encaixa bem também, né? Bom ponto. Bom Será ponto. que eu falei que deu para entender isso? Ah, ficou bom, ficou legal. Aí a gente fica para dúvida agora, né, Amanda? O pessoal, se tiver alguma dúvida aí, vamos lá. Enquanto o pessoal vai olhando, a gente falou no começo, a gente vai ter algumas novidades aí em novembro e dezembro, vamos ter um aulão de LCC com certificado gratuito, não vamos vender nada no final, nesse caso nada. Vocês podem assistir, vai ser mais de uma aula, porque é um assunto meio complexo. A Amanda está fazendo um trabalho de LCC, né? Então a gente vai fazer um aulão bem completo mesmo. Então a pessoa vai sair de lá sabendo como é que faz, desde que ela siga e faça o exercício que a gente vai propor. E é totalmente gratuito com certificado. E vamos ter também nossa segunda turma de RCA. Esse sim vai ser pago. Quem tiver na pré-lista que está na bio vai ter um desconto legal, tá? É isso também. É isso. Nenhuma dúvida, nada a declarar. Ninguém ficou triste com a notícia de que não pode fazer preventivo em tudo? Porque, às vezes, né, a pessoa fica revoltada, falando, não pode. Você não vai colocar nada ali, tem certeza? E realmente tem casos que não, né? Então... É isso aí. Obrigada. Lembra do carro. É só lembrar do carro. Você faz no teu carro? Não, então não faz na empresa. Para, não inventa. Não inventa. É o senso de dono, né? O senso de dono. O senso de dono. O senso de dono é isso. É fazer como se fosse seu mesmo. Mas então é isso então, Deberson. Acho que a gente fica por aqui hoje, ninguém tem nenhuma dúvida. Taimara já postou lá uma foto nossa, um print. Ficou muito bom, fiquei rindo. Não ficamos... eu tô com o celular aqui, já, como diz na minha terra, já sapequei aqui. Muito boa, muito boa. Muito obrigada. Amanhã a gente conversa, Gu. O Guto é seguidor fiel, né? O Guto é seguidor fiel. Gente boa demais, Guto. Deve estar querendo me derrubar lá na empresa. A gente trabalha junto, deve estar olhando aqui para ver lá o que eu tô falando, gravando aqui. Eu não falo nada da empresa. Nossa, mistério, né? A gente nem publica no YouTube depois. Não, eu não falo nada também, pelo contrário. As empresas que a gente trabalha são top, né? Não tem que reclamar, não, pelo contrário. Não, tem não, são muito boas empresas mesmo. Não tem que reclamar nada. Então... É isso, obrigada, Mauro, obrigada, Taimara, obrigada, Guto, obrigado demais aí que acompanharam a gente. E foi muito bacana. Ao todo, mais de 30 pessoas passaram por aqui. Mais de 30 pessoas passaram por aqui. Então, muito, muito bacana. Tem uma pergunta. Vamos ver que eu lembrei da última live. A gente estava saindo, teve uma pergunta, a gente voltou correndo. Tá? Mas aqui a da preventiva não pode ser maior que a preventiva. Pensa no seguinte. Vamos pegar um caso prático aqui, para a gente sair um pouco do... Vou pegar dois casos. Vou pegar um do carro e vou pegar um da empresa. A primeira é do carro. Se eu te falasse assim que quando a gente fala de equipamentos com baixíssima criticidade, lembra dos 5%. É pouquinho, são muitos equipamentos, que normalmente uma unidade vai ter, depende do que você classifica como equipamento, mas vai ter 3.000, 4.000 equipamentos. Então nós estamos falando aí de 200, 100, 200 equipamentos, tá? Então, no teu carro tem a mesma coisa. Imagina que eu falasse para você assim, a luz interna do teu carro, ela falha com 10.000 ciclos. Então, quando você abrir a porta e fechar a porta com, sei lá, eu falei 10.000, qualquer valor, tá? Tô chutando aqui, não sei nem quanto que dá isso, em quanto tempo dá. 10.000 ciclos. Aí você fala assim, poxa, então isso vai acontecer, tal, então eu vou trocar. Você trocar, aquilo ali queimar não te afeta. Então, não queimar você troca, mas você poderia trocar antes. Só que para trocar antes, você tem que fazer um cálculo, você tem que decidir, tem que calcular, tem que fazer um esquema para poder saber quantas vezes você abriu e fechou a porta. E aí, quando der 9.000 aberturas ou 9.500 aberturas, você troca a lâmpada. Aí você fala assim, legal, mas agora vamos para a empresa. Da lâmpada do carro eu entendi. Um motor de 5 CV. Você pega um motor elétrico pequeno, normalmente motores muito pequenos, lembra que a criticidade não está envolvida só do tamanho, tá? Mas vou pegar aqui um motor pequeno, ele tende a estar num lugar menos crítico. Então, você tem uma bombinha lá de limpeza de uma área específica, que não é muito importante, tem um motor pequeno,
Você pode fazer um monte de técnica nele para garantir que ele vai funcionar bem. A que melhor funciona é o Motor Circuit Analysis, né? Ou que alguns conhecem no Brasil como Motor Circuit Evaluation, que é MCA e MCE. Custa, uma diária hoje no Brasil, fazer um motor desse, custa mais ou menos uns 150 a 200 reais. Pra você fazer um teste desse. Você teria que fazer um teste anual a cada 6 meses. Quando você coloca isso no papel, esse negócio vai queimar a cada 2, 3 anos, e a queima provavelmente vai ser de uma intermitente. O que significa? Você vai meter água nesse motor, esse motor vai queimar. Além do MCA não pegar, que ele não vai pegar, você vai queimar ele intermitentemente. Ele não vai ser vai ser induzido, né? Ele não vai ser por desgaste. Então, essa técnica não pega. Aí você fala assim, vou pôr outra técnica. Qual outra técnica? Vai megar o motor. Super caro. Então, quando você começa a olhar as técnicas, nenhuma se aplica. Esse cara específico, você joga ele fora e coloca outro lá. Inclusive, dependendo do tamanho desse motor, não compensa nem fazer rebobinamento, porque você perde rendimento e o custo não compensa. Então, o que nós estamos querendo dizer é que você acaba, eu vou acabar de ler o complemento ali, você acaba em alguns poucos casos, por isso 5%, esses 5%, você sai mais caro o molho que o peixe. É isso que a gente está querendo dizer. Você tem que tentar identificar quem são esses equipamentos. E outra coisa que você pode ter certeza, na hora que você fizer da tua planta, pega aqueles equipamentos que são baixíssima criticidade, pega as preventivas dele e verifica quantas vezes você evitou uma falha. Pouquíssimas. Baseado nas preventivas, nas inspeções detectivas, esses negócios aí, cada um dá um nome. Você vai ver, é baixo, Amanda. É muito baixo. Muito baixo. Né? E um ponto importante, né, Deberson, assim, que a gente já falou em algumas outras lives, talvez a gente poderia reforçar aqui agora nesse ponto. Quando você define a criticidade, não aceitem uma criticidade, independente da classificação que ela faz, sem ser embasada em números. Né? O quanto aquele equipamento impacta na segurança. Uma fatalidade, 10 fatalidades, 5 fatalidades, vidas mudadas, como é que funciona? Qual é o número que impacta? O quanto aquele ativo impacta na produção? Eu tenho redução de 1.000 toneladas, 2.000, 3.000, 4.000, enfim, você precisa de uma quantidade, porque senão fica no sentimento. Vamos supor que você pega uma criticidade definida na sua empresa e fala assim, olha, quanto esse ativo impacta na segurança? É médio, baixo ou alto? Aí você coloca assim, é médio. Só que você não tem um valor de referência. Aí você faz para todos os critérios, para o custo de manutenção, para o custo de reposição, você faz isso para impacto na produção, impacto na qualidade, você coloca tudo médio, razoável, bom, né, ruim, fica nesses termos muito qualitativos sem informação nenhuma numérica. Você muito provavelmente vai errar, né, porque ficou ali muito no seu sentimento, você não tomou embasamento para poder decidir, e quando chegar no final você vai ficar com a sensação de que o ativo que você escolheu, talvez ele precisava sim de uma estratégia. Então tem que tomar muito cuidado nesse início do processo, porque se você não tiver muito embasado, você acaba realmente tomando a decisão errada. E o que a gente está querendo dizer, os exemplos que a Deberson deu foram perfeitos, porque são exemplos de equipamentos que realmente, se ele parar, você vai ali daqui 2 dias você tem outro equipamento desse na sua planta e ele parado não faz diferença nenhuma para o seu processo. Né? Diferença nenhuma não, porque senão ele não estaria nem existiria, né? Mas ele não tem impacto relevante nenhum em produção, em custo, em segurança, em nada. O custo de reposição dele é baixo. Então precisa disso, sabe? Há uns 10 anos atrás eu trabalhei com uma consultoria que ela falava assim, ela fez a mesma história que nós estamos conversando aqui, e para alguns equipamentos ela falou, o custo para você olhar para esse equipamento, olhar, que a gente fala o custo total, que alguns chamam de total cost ownership, os caras dão um mega bonito. O custo da vida dele, o LCC, tá? E o custo da vida dele, para você ficar inspecionando, tá? Sai mais caro o molho que o peixe, sai mais caro você ficar dando atenção para esse equipamento do que não dar atenção para esse equipamento. E aí quando você fala de inspeção de rotina, Diogo, é o que a gente falou no começo, a inspeção de rotina, para nós, ela é uma preventiva. Para nós tem o mesmo nome. Existem fábricas no Brasil hoje, pessoal, que daqui a pouco vai acontecer com muitas fábricas. Mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas de outras fábricas, que hoje praticamente não tem operação nenhuma. Claro que isso você já tem em bebidas, já tem em áreas que produzem bebidas, tal, já tem um monte que é muito automatizado com pouquíssimo operador. Mas tem casos de indústrias de manufatura, de indústrias de commodities, como é o caso, tal, de produtos B2B e tal, que você já tem fábricas tão evoluídas que você não vai ter essa inspeção de rotina. Então, para aquilo que é muito crítico, você vai ter sensoriamento, você vai ter monitoramento, você vai ter câmeras, você vai ter um monte de coisa. Para aquilo que não é, para aquilo que é pouquíssimo crítico. E isso tem que estar claro.
Quando vocês pegarem aquela curva ABC que algumas pessoas pregam, não dá para fazer isso. Porque o ABC, o C é gigante, aí você não consegue fazer isso metade da planta. Você não pode fazer isso metade da planta. O que nós estamos propondo é o A, B, C, D. Tem um pouquinho lá que você não faz nada. Está baseado em norma, chama RTF. Pode procurar isso. RTF, Run to Failure. Vocês vão achar muita coisa sobre isso. O A você vai fazer tudo possível, o B depende e o C pouco. Essas são as 4 estratégias que você adequa para o teu plano de criticidade, tá bom? É isso. É isso. E o D nada, né? Nada. E o D nada. Mas é isso, ficou claro aí, Diogo? Ficou claro aí para você agora? Obrigada pela interação, tá? Obrigada aí pela discussão. De nada. Foi horrível essa, né? Nossa. Foi, nossa senhora. Nossa, a mesma praça, o mesmo branco. Faz essas piadas, né? Que aí a gente pelo menos ri. A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, os mesmos jardins. Pô, a praça é nossa. Né? Ou Zorra. Tem Zorra ainda? Nem sei se existe uma Zorra. Também não sei. Só assiste Netflix. Bom, pessoal, YouTube também. Tá assistindo? Tá bom, tá tendo tempo, hein? Sabia que você ia falar isso, tá vendo? Olha os tensos dele, já vê isso, você não pode descansar mais. Não, até meia-noite fazendo LCC, não pode ver uma série mais. Tô brincando, tá bom. Então tá, gente, beleza, uma boa noite pra vocês, tá? Muito obrigada. Boa semana aí, bom fim de semana. Vamos fazer uma semana ótima, né? E bem animada aí. Porque sem motivação interna a gente não faz nada. Sigam a gente, LCC em novembro, LCC curso gratuito com certificado, e mais importante, certificado é que todo mundo tem certificado, mas você vai aprender a fazer, eu garanto, que você seguir o que a gente vai falar lá, você vai aprender a fazer LCC. Beleza? Beleza. Valeu, falou, pessoal. Gente, até mais. Boa noite, tchau.